que vocês acham do Mamãe Falei falando de economia, hein? Era melhor ser Mamãe Não Falei, né? Vamos reagir aqui? Eu gosto. Eu gosto porque o Arthur, ele tenta, né? E é isso, né? Pelo menos não dá pra dizer que ele não tem coragem, né? O que falta pra ele de conhecimento em economia, sobra de coragem. Então ele tentou aqui, né? Mais uma vez colocando o nome do Jones Manuel no vídeo. Aliás, é só isso que eles fazem, né? Então assim como eles farmam em cima do Jones, eu farmo em cima deles. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Refutar Jones Manuel. Ó, o Renato aqui, ó. Tá no meio de uma reunião, mas ele tá indo. Ele tá no meio da reunião virtual. E se ele for falar, ele vai pra outra sala. Isso, olha lá, ó. Já expulsei, ó lá. Tchau. Vai pra outra sala. Que hoje nós vamos refutar Jones Manuel. Falaram que é o seguinte, meu. Será que alguém diz pra ele que é legal, isso é divertido? Ou ele fica repetindo essa imitaçãozinha aí só porque é ruim mesmo e ele quer provocar? Eu acho que é isso, né? Tá, então beleza, vamos deixar. Ele fez um vídeo sobre economia. Tá aqui, a produtividade do trabalho. A farsa liberal desmascarada. Então ele desmascarou a farsa liberal e nós vamos assistir juntos, tá bom? Aliás, acabei de ficar sabendo que vai ter um negócio legal em breve, irmão. O que é? O que é, Arthur? O que é, Arthur? Vai ficar no ar. Vai ficar no ar. Só fica de olho que teremos um lançamento muito bom em breve, tá bom? Fica de olho aí. A parte, vamos lá? Vamos começar? Bora, Jones. Aliás, já dê like no vídeo, ó. Novembro tem o festivalzão aqui do MBL. Já deixa o like aqui. Deixa o like não. Já entra no comentário fixado pra você participar. Vai ter show, vai ter... Cara, mais de 3.000 pessoas. O negócio vai ser animal. Fechou? Vamos lá. Jones. Salve, camaradas, tudo bem? Eu adoro, desculpa interromper, mas assim, eu adoro o salve camarada. Ele realmente acha que ele tá na revolução. Salve camaradas, tá bom. Aqui com o QR Code na tela do vídeo. Camaradas, não. Recentemente, o Tarad Kiev... O Tarad Kiev, vai. Um podcast. E o Tarad Kiev, ele começou a fazer uma mudança de discurso, tentando se aproximar dos trabalhistas, pra ver que aquele agrupamento de marginais... Peraí. Como assim, eu fiz uma mudança de discurso, querendo me aproximar trabalhista, assim. A minha tese é o oposto da trabalhista. Eu acho que a gente tem que rasgar a CLT. A gente tem que acabar, né, com a carga tributária da maneira que ela é hoje, assim. Desculpa, você só tá falando o oposto do que eu faço. Não, ele tá falando porque você foi lá nos Três Irmãos e você defendeu política industrial, entendeu? Você reviu parte das coisas que você sempre falou a respeito de privatização, entendeu? Então é sim um movimento que a gente pode interpretar dessa maneira, né? O liberalismo tá com o filme queimado, né? Assim, acho que depois aí de, sei lá, mais de 10 anos, né? De implementação de uma agenda liberal mais intensa no Brasil, pelo menos ali desde o final do mandato da Dilma, né, antes do golpe, passando pelo Temer e Bolsonaro. Eu acho que com mais gente fazendo debate público, que nem nós, não tá mais fácil ficar sustentando aquele discurso de que o Estado só atrapalha, privatiza tudo, não deve existir política industrial, saca? Esse discurso já não funciona mais, então é por isso que vocês estão, em alguma medida, reposicionando a marca. E é isso que Jones falou, e é exatamente isso que todo mundo percebeu a partir do que você falou lá nos Três Irmãos. Os imaginais deles é dos votos que hoje são potencialmente do Ciro Gomes, né? O Ciro Gomes já falou mais de uma vez que não... Entendi. Então eu quero que os grandes eleitores do Ciro Gomes votem na... Pelo amor de Deus. Presidente, os caras estão de olho naqueles votos e começaram a simular um discurso meio que menos liberal na economia. E aí, inclusive, vai dizer o seguinte, viu? Só deixa eu contar pra vocês. Nos últimos 20 dias, o MBL, mais figuras do MBL, tipo assim, as páginas do MBL, mais figuras do MBL, gravaram 19 vídeos, ou com meu nome no título, ou com meu rosto na capa. É uma coisa normal, cara, quando você se torna uma figura pública, as pessoas falarem de você. Se eu for contar quantas vezes vocês, né, seja o PCBR, seja o UP, seja vocês, quantas vezes vocês já falaram de mim, do Kim, do MBL, do Renan, assim, dá milhares, né? Então... É isso. A gente farma em cima de quem a gente acha que vai ajudar a gente a ter view. E vocês entenderam que o Jones dá view, e dia sim, dia também estão fazendo vídeo com o Jones. Eu, como já entendi que o público de vocês, sempre que eu reajo a vocês, vem aqui para espumar nos comentários, para dar dislike, para fazer esse auê aí, eles acabam engajando meu vídeo e assim, né, me ajuda a pagar os boletos. Então eu tô fazendo com vocês a mesma coisa que vocês estão fazendo com o Jones. E sim, isso é do jogo, né? Mas mostra como vocês estão percebendo, né, a chegada do Jones e estão percebendo como ele tem engajamento. Se acostuma aí, fera. Foram 19 vídeos em 20 dias, isso dá quase uma média de um vídeo por dia. Tá bom, né, usando pra ganhar engajamento, né? Tá bom, né? Então, você tá bombando, você é o engajador. Tarad Kiev vai continuar mendigando minha atenção, porque esse vídeo não é sobre ele. Esse vídeo é sobre uma mentira liberal que é repetida há anos, né? Que o problema do Brasil é que a produtividade do trabalho é muito baixa. Vamos lá. É verdade que a produtividade do trabalho no Brasil é baixa? É verdade. Ô, louco!
Ele já se desdisse aí, né? Porque pra muitos desses caras, você falar que a produtividade no Brasil é baixa, significa falar que o trabalhador brasileiro não trabalha, entendeu? E não, cara, tem nada a ver. A produtividade do Brasil ela é muito baixa e isso é um dado objetivo, não tem o que falar. Os liberais é dizer que precisa desburocratizar. Não, mas calma um pouquinho, é um dado objetivo, mas assim, por quê? Tem que explicar, né? O melhor seria determinar o que é essa produtividade do trabalho, né? Que eu tenho sérias dúvidas que o Arthur tenha condição de fazer isso, mas vamos ver se o Jones faz. Eu não vi esse vídeo do Jones, então vamos ver junto aqui. Precisa fazer reformas microeconômicas, facilitar a estrutura tributária para as empresas, facilitar a abertura de empresa, desburocratizar coisas como contratação de força de trabalho, demissão de força de trabalho, compras públicas, relações empresas privadas e Estado, e por aí vai. Então eles falam em reformas microeconômicas e falam em fortalecer a educação, melhorar... Jones, aí eu vou te dar razão, mas assim, eu nunca vi o Arthur ou o Kim, ou qualquer um do MBL, explicar quais seriam essas reformas microeconômicas. Eu vejo eles falar, às vezes, sobre tributação, alguma coisa assim, flexibilização de lei trabalhista, mas eu nunca vi eles explicando quais seriam as reformas microeconômicas, porque eu desconfio que eles tenham sequer esse conhecimento. Me pareceu, todas as vezes que eu vi, por exemplo, o Arthur falando, fazer reforma microeconômica, sempre me pareceu um chavão, ele nunca explicou, no momento que ele citou reforma microeconômica, do que ele estava falando. Você agora, Jones, já explicou melhor do que seriam essas reformas microeconômicas do que o que eu já ouvi do Arthur, tá? Mas claro, eu acho que eu sei qual é a explicação que o Jones vai dar, que é basicamente a explicação que eu dou, que eu já dei em outros momentos, enfim, vamos ver se é isso mesmo. Para a educação, melhorar a escola, então da boca pra fora, né? Eu falo em melhorar a educação, melhorar a escola, melhorar o ensino primário e tal, e defende a austeridade, defende corte de gastos, defende... Gente, deixa eu te explicar uma coisa, meu querido. Primeiro que assim, ninguém defende cortar investimento em educação, não vamos investir em educação, né? Segundo ponto é o seguinte, o investimento por si só não significa sucesso, né? Eu posso despejar um caminhão de dinheiro na educação, na segurança, na saúde e jogar isso tudo fora, né? O Brasil é especialista nisso. A gente investe pouco em relação ao resto do mundo, mas em relação ao nosso próprio PIB, a gente investe bastante, só que mesmo o investimento que a gente faz, tendo aumentado nos últimos anos, isso foi por conta do PT, tá? Os nossos resultados não são bons. A gente tem aprovação automática, a gente tem os índices do IDEB, uma aposta, a gente tem, eu já vi você falando que você é contra o IDEB, né? Então tá, pega qualquer agência independente do exterior e faz uma avaliação aqui da educação brasileira, você vai ver que assim, eu não preciso te dizer que a educação é um lixo no Brasil, né? Não preciso te dizer, você não discorda disso, né? Não, a educação no Brasil é ruim mesmo. De base, né? A educação superior, não. A educação superior, ela pode ser limitada, restrita, elitista, mas não é ruim, tá? Não é ruim. Agora, a educação de base é ruim no Brasil. E basicamente porque o professor ganha mal. O professor ganha mal. É isso. Eu sempre digo isso, eu tenho 20 anos de experiência na educação de base no Brasil, escola pública, de periferia. E existe um conjunto de coisas que a gente pode fazer para melhorar a educação. Nenhuma delas vai funcionar se não acontecer o mais importante, que é valorização salarial. E não é pouco. O salário do professor no Brasil, da educação básica, ele, para começar a ficar bom, para começar, não vai estar bom ainda, mas para começar a mudar essa realidade, ele tinha que pelo menos dobrar. É isso mesmo que vocês ouviram. Dobrar. Pra gente começar a falar de salário, primeira coisa, vamos resolver o problema da educação no Brasil. Primeira coisa, tá, vamos dobrar o salário do professor de educação básica. Aí a gente começa com outras coisas, que também são necessárias. Mas sem pelo menos dobrar o salário do professor, não tem conversa, não tem milagre, não existe. A educação hoje, ela é ruim porque o salário é baixo. Porque faz o professor trabalhar em escala industrial. Aí o professor, como tem um salário que não dá para ele viver, ele acumula horas de sala de aula. Então ele esgota todo o tempo que ele teria de planejamento, todo o tempo que ele teria de preencher burocracia, todo o tempo que ele teria de aprimoramento, tá? Ele perde todo esse tempo com mais horas aula. E aí, enquanto ele está dentro da sala de aula, ele vai fazendo essas coisas junto com a aula. Então ele não planeja, ele só repete. É um processo fabril na educação brasileira. Um processo, eu diria, fordista, que obriga o professor a fazer uma educação positivista. Ou seja, aquela aula expositiva, onde o professor se baseia naquilo que ele já conhece e que ele reproduz todos os anos para todas as turmas. Não tem como isso gerar bons resultados. Não tem como. Veja, eu não estou culpando o professor. O professor, ele não tem alternativa, ele cai nisso. Isso aconteceu comigo e isso eu vejo com todos os professores que chegam novos na escola. Eu falei, eu tenho 20 anos de escola pública. Todo ano eu tenho um colega novo.
E eu vejo os colegas saindo da faculdade, cheio de ideias, fizeram um estágio lá bacana, aprenderam as melhores técnicas, aprender a aprender, o professor como mediador, né? Vamos ajudar a construção do conhecimento, vamos partir do conhecimento do aluno, toda uma ideia foda que funciona. Chega na prática, o professor percebe a primeira coisa. Para eu fazer isso, eu primeiro tenho que fazer um estudo da turma, eu tenho que conhecer qual é o mundo daquele aluno, qual é o ambiente social daquele aluno, qual é o conhecimento prévio daquele aluno. Saca? Isso demanda tempo de planejamento. Isso demanda que o professor, para além da hora da sala de aula, ele gaste horas da vida dele planejando aquela aula para conseguir tirar o melhor aluno. Ele não faz isso. Porque ele percebe que para fazer isso ele tem que dar aula 20 horas, né, no máximo, semanais, né? E isso não dá para ele pagar as contas. Porque isso paga um salário de merda para ele. Aí ele já mete 40. Aí ele percebe que ainda é pouco dinheiro. E aí ele mete 60. Aí deu. Quando o professor meteu 60 horas, ele já tá dando aula todos os dias de manhã, de tarde e de noite. Ele já não vive mais. E aí com 20 anos de sala de aula, ele tá encostado no INSS, porque ele já tá todo ferrado psicológico, às vezes do físico também. Já tá, assim, a ponto de ter um treco, entende? E aí já sobrecarrega todo o sistema, mas dane-se, é máquina de moer gente. Educação pública, de base no Brasil, é máquina de moer professor. Moer. Uma cobrança excessiva com a parte burocrática, aprovação automática, tá cada vez mais. Aqui onde eu trabalho ainda não acontece, mas você vai para o ensino médio já é a regra. Então o problema é esse. O problema da educação brasileira não é o professor, não é a formação do professor, embora isso também tenha problemas. O problema da educação brasileira é grana. Grana. Dobra o salário da turma, proíbe que você faça 60 horas. Vamos fazer o seguinte, o professor não vai mais poder fazer 60 horas, mas nós vamos dobrar o salário dele. Já? Ainda a turma vai querer fazer 40, que não é ideal. Mas a partir daí a gente começa a melhorar mais, porque o ideal era que o professor tivesse 20 horas de sala de aula. E o resto fosse tempo de planejamento, tempo de aprimoramento. Que o professor tivesse verba para livro, que o professor tivesse dispensa de sala de aula para se aprimorar, fazer um mestrado, um doutorado. Antigamente se tinha, hoje não. Hoje tem no papel em alguns lugares, mas ninguém ganha liberação. É por isso, gente, tá? É salário. Então, não é só sobre dinheiro, cara. Não é só sobre dinheiro. Prata e gasto. Vamos lá. De maneira aqui bem simples. O que é produtividade do trabalho? A produtividade do trabalho é, vamos imaginar uma fábrica de sapato. Boa. Essa fábrica de sapato, em 1 hora de funcionamento, ela produz 200 sapatos. Beleza? Então, em 1 hora, a fábrica produz 200 sapatos. Já sei até onde ele vai. Ele vai na produtividade material e ele vai errar, quer ver? Aí o que é aumento da produtividade do trabalho? Nessa mesma 1 hora, essa fábrica aumentar a produção para 400 sapatos, por exemplo. Não é só isso. Isso é uma das formas de você aumentar a produtividade. Quando você pega e começa a avaliar, por exemplo, produtividade geral dos fatores, você inclui também o valor de sapato. É aquela história. Se há 1 ano atrás eu produzisse 1 morango do amor por dia, eu era produtivo X. Se hoje eu produzir 1 morango do amor por dia, eu sou produtivo 10X. Por quê? Porque o marketing investido, o hype, a procura, o quanto de dinheiro aquilo vai gerar, também está incluído. Isso aí tá errado, tá, gente? Tá errado. Porque, na verdade, o que houve aí foi uma mudança de preço. Preço, tá? Não de valor produzido, de preço. E outra coisa. Produtividade do trabalho é exatamente o que o Jones falou. É exatamente o que o Jones falou, porque oscilação de preço e ajuste de mercado pode acontecer para mais ou para menos. Entendeu? Então não adianta querer inventar a história por uma coisa que é muito simples. Entende? É o quanto de valor que você produz em determinada hora. E aí qual é o ponto, tá, gente? Que é o ponto. O Morango do Amor é um péssimo exemplo, por quê? Porque foi simplesmente uma desequalização entre oferta e demanda. Se criou uma demanda artificial extremamente provisória, tanto que o hype já está passando. O que eu estou querendo dizer? Não adianta você produzir Morango do Amor. Porque o país não vai ficar rico produzindo Morango do Amor, mesmo que ele tenha esse hype, porque depois vai passar isso. E aí o Morango do Amor vai voltar a ser o que era antes. O que faz haver um aumento de produtividade real? Não essa bobagem que ele falou aí de Morango do Amor. É você agregar valor à cadeia produtiva, ou seja, você produzir algo de mais valor. Que não é o Morango do Amor, gente. Entendeu? Não é o Morango do Amor. O Morango do Amor, o que ele sofreu foi um deslocamento maior entre valor e preço pontual. Por causa de um hypezinho que teve. Assim como já aconteceu em várias outras coisas. Vocês lembram? Aqui no Rio Grande do Sul teve uma época que virou a febre as paletas mexicanas. Cada esquina tinha um troço de paleta mexicana.
Não tem mais nenhum. Todas quebraram. Entenderam? A bobagem que ele falou? Se em vez do hype fosse, sei lá, turbina de avião, vocês acham que estaria tudo quebrado agora? Não, né? Porque até chegar na escala produtiva a ponto de produzir uma turbina de avião, você não vai retroceder por causa de um hype, porque aí não é um hype. Aí nós estamos falando de estrutura produtiva que teve que ser transformada. Entende? O lance do Morango do Amor é a mesma coisa. Daqui a pouco tempo ninguém mais nem lembra. Ninguém mais nem lembra. Então aí a produtividade diminuiu aí. Entendeu? A bobagem que ele falou. Por isso que produtividade geral dos fatores é feita com base em média, Arthur. Então o teu exemplo do Morango do Amor, ele não funciona. Porque nesse tipo de cálculo ele é até excluído da conta. Como um caso de exceção. Você exclui as exceções para não distorcer aquilo que você está olhando. Então na hora de você pegar uma colinha com alguém que vai falar de economia para você falar na internet, estuda um pouco mais, senão fica ficando esses furos aí no meio. Incluso na questão produtividade. Entendeu, gente? É a história que eu falei lá no debate dos 20 contra 1, você vai ver, né? Um cabeleireiro em São Paulo, ele tem a mesma produtividade de um cabeleireiro na Alemanha? Não, não tem. Um cabeleireiro na Alemanha, ele é mais produtivo, porque ele ganha mais dinheiro, porque tem mais demanda pela mesma mão de obra dele. Não. 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 A produtividade de um barbeiro no Brasil e a produtividade de um barbeiro na Alemanha é a mesma. Ou pode ser a mesma. Isso não vai haver uma diferença. O que faz o cabeleireiro na Alemanha ganhar muito mais que um no Brasil é a estrutura produtiva da Alemanha. Entende? Como a Alemanha tem uma estrutura produtiva com muito mais empregos de mais qualidade, você só vai ter um barbeiro se esse barbeiro ganhar mais. Porque senão esse barbeiro não vai ser barbeiro, ele vai trabalhar na indústria. Entendeu? Então quando você melhora a estrutura produtiva de um país, mesmo os serviços não sofisticados como uma barbearia também passam a cobrar mais caro, mesmo sem aumento da produtividade. Mas o que aumentou de produtividade, Arthur? A produtividade da indústria. Entende? Então um barbeiro na Suíça, na Alemanha, é lógico que vai ganhar muito mais do que no Brasil. Mas no Brasil é o contrário. No Brasil, como o que a gente tem são serviços não sofisticados, se o barbeiro não fosse barbeiro, ele provavelmente ganharia menos num serviço não sofisticado. Porque a barbearia já tem alguma sofisticação, né? Você precisa ter alguma técnica para ser barbeiro, que para ser empacotador de supermercado não precisa. Então ele vai ganhar mais como barbeiro. Então vejam como que a produtividade melhora o salário do barbeiro. Não é que o barbeiro é mais produtivo. Não, ele não é mais produtivo. Mesmo que ele ganhe mais, a produtividade dele é a mesma. Ele só vai ganhar mais. Porque senão ele não existe. Entendeu? Você aumentar a produtividade não significa necessariamente aumentar o tamanho das coisas, a quantidade de coisas que você produz. Não é só isso. Tá? É um aumento de produtividade de 100%. Né? Aí sim, isso é aumento de produtividade do trabalho. Ou seja, em uma hora, aumentou a produção, que era de 200 sapatos para 400 sapatos. Né? E o raciocínio vale a mesma coisa para todos os setores de economia. Então, construção civil. Então os operários da construção civil, eles demoram um mês para construir uma casa. Só que agora, os mesmos operários vão conseguir construir essa casa em 15 dias. Né? Então reduziu-se pela metade do tempo, então em 20 dias. Isso é aumento da produtividade. O que não é aumento da produtividade, presta atenção. O que não é aumento da produtividade? Vamos dizer que essa fábrica de sapato, ela basicamente produz 200 sapatos em uma hora com 10 trabalhadores. Né? Aí ela continua produzindo esses 200 sapatos, mas acabou o salário mínimo. E ela rebaixou o salário de todos os trabalhadores. Ela aumentou o custo, né? O custo de produção que ela tem incorporado, por exemplo, ao salário. Então o custo diminuiu para produzir a mesma quantidade. Só que não aumentou a produtividade. Aumentou o grau de exploração contra a classe trabalhadora. Não, mais ou menos, gente. Vamos lá. Perfeito. Tecnicamente, O Jones é isso aí, perfeito. É isso que você aumenta a exploração. É só isso. É uma outra forma de aumentar o lucro. Tá? Então, assim, é isso. Né? Nem vale a pena ouvir o que o Mamãe Falei vai falar, porque depois da bobagem do Morango do Amor, assim, eu acho que esse vídeo só vai ir ladeira abaixo, né? É assim, cara, eles não deviam tentar. Não deviam tentar. Sabe? Falar de economia para um cara que não consegue falar de feijão com arroz, de 2 mais 2 igual a vai falar de macroeconomia, de produtividade do trabalho, de teoria do desenvolvimento. Não dá, cara. Não dá. tecnicamente, essa empresa aumentou sim a produtividade. O fato é, a produtividade não é material em termos de grana, não é, né, não é material em termos de coisas, né, em termos do que você gera, em termos de grana que você vai poder trocar por outras coisas materiais. Ela também deve ser medida em relação, ela por si só não é um valor a ser perseguido, né? Por exemplo, se eu pegar e escravizar um monte de pessoas para trabalharem 24 horas por dia sem comer nada até elas morrerem, eu vou ter uma produtividade gigantesca. Eu não tenho custo nenhum, nem de comida, os caras trabalham até a inanição, eles morrem. Não, o Mamãe Falei tá confundindo lucro com produtividade, cara.
Pô, tu contrata um assessor, mano. Fica feio, fica chato, saca? Saca que são questões diferentes para a economia? Uma coisa é lucro, outra coisa é produtividade. Porque se lucro fosse igual a produtividade, não precisava de duas palavras para falar a mesma coisa, Arthur. E beleza, então eu sou super produtivo. Não, cara. Existem outros valores humanos que você agrega. Não, mas é isso aí, chat. É por isso que eles não querem mais debater. Por isso que a estratégia é assédio jurídico, a estratégia é chantagem, a estratégia é censura. Como é que eles vão debater falando umas merda dessas, saca? Como é que vão debater? Não vão debater nunca. A produtividade ela tem que servir ao bem-estar humano, né? Então, sim, se você consegue uma redução de custo numa fábrica de sapato que atenda ao bem-estar humano, o bem-estar de uma sociedade, você está aumentando a produtividade e, às vezes, não tocando no aumento de produtividade material, não aumentando o número de coisas que você produz necessariamente naquele período em termos materiais, de coisas... Sabe, Arthur, não, cara, produtividade é literalmente isso. É literalmente isso. É quando você consegue, a partir da mesma força de trabalho, produzir mais. E esse produzir mais não é maior lucro, porque não é maior valor monetário, é literalmente produzir mais. Como é que você aumenta a produtividade de trabalho? Bom, você pode melhorar a técnica, você pode melhorar a tecnologia, entendeu? É as duas formas de melhorar a produtividade. É melhorar a técnica e melhorar a tecnologia. Qual o ponto do Jones, que eu acho que é onde ele vai chegar, que é o ponto que eu sempre falo quando a questão é produtividade. Eu sempre digo, gente, quando a gente fala em produtividade, em economia, da esquerda até a direita, todo mundo concorda que melhor produtividade, melhores salários. Todo mundo, tanto da esquerda quanto da direita. Qual a diferença entre a gente? A diferença é que a esquerda vai dizer o seguinte, olha, de fato, a produtividade tem que melhorar para o salário melhorar. Mas o que determina o nível de produtividade é a estrutura produtiva. Tá? Enquanto que a direita vai falar em capital humano. Basicamente, qual a diferença? A esquerda vai dizer o seguinte, olha, para a gente produzir mais, a gente precisa de uma estrutura produtiva que demande uma técnica melhor do trabalhador e que ele tenha tecnologia que auxilie nesse aumento de produtividade. A direita vai dizer o seguinte, se você investir no capital humano, ou seja, se você treinar o trabalhador, você vai desenvolver a técnica e vai desenvolver a tecnologia. Por que eu acho que a direita está errada? E esse nem é um argumento do Arthur, porque o do Arthur é muito mais tosco que isso. Isso seria um argumento de direita de quem entende economia, tá? Que o Arthur não entende. Qual é o ponto? O ponto é que eu entendo, tá, que a questão chave vai estar onde? No crédito. No crédito. Porque não há desenvolvimento de uma cadeia produtiva mais sofisticada, mais complexa e, portanto, mais produtiva, sem que haja crédito para o investimento. Tá? Porque eu paro do princípio que o investimento vem do crédito. Do outro lado, que é o lado da direita, né? Olha eu dando argumento pro Arthur, tá? Mas é que ele é burro, eu tenho que ensinar o beabá aqui. O que um economista de direita que não fosse burro, que nem o Arthur diria? Ele vai dizer o seguinte, olha, não, o investimento vem da poupança. Então, se você tem mais capital humano, você vai ter preferências temporais melhores, você vai se abster do consumo para poupar, e aí desta poupança você vai investir, e deste investimento você vai melhorar a estrutura produtiva, entenderam? Isso é a direita falando. Por que eu acho que isso está errado? Bom, porque eu não tenho como poupar aquilo que eu não tenho. Então, no meu entendimento, é lógico que o investimento precede a poupança. Porque eu só posso poupar o que eu tenho. Para que eu tenha, teve que ser produzido. E para ser produzido, precisou de investimento. Entende? E aí a gente se ampara para justificar isso na realidade material, na experiência prática dos países. A direita, quando vai teoricamente formular um investimento vindo da poupança, ele vai lá para o Robinson Crusoe. Eles se apegam a fábulas, eles vão dizer, olha só, então, em vez de todo dia pescar com a mão, ele vai passar fome um dia para fabricar uma rede. Entenderam? Então, para mim, eles estão errados, mas a direita, quando vai argumentar sério, não essa bobagem que o Arthur está falando, eles falam nesse sentido. Eles vão dizer, olha, não, a produtividade aumenta se a gente treinar melhor o trabalhador e desenvolver o capital humano do trabalhador. Porque aí ele vai tomar decisões de consumo mais eficientes, que vai gerar poupança, a poupança vai gerar o investimento vai melhorar a estrutura produtiva e aí vai aumentar a produtividade. Do outro lado, a esquerda diz o quê? Não, você precisa de crédito, né? E isso
no capitalismo vem do Estado, então o crédito, quando bem aplicado, ele cria mercados, esse mercado criado vai gerar poupança, né? E isso por si só já vai melhorar a estrutura produtiva e vai exigir do trabalhador uma melhor qualificação. Né? Que é o caso, por exemplo, da Coreia do Sul. Ora, a Coreia do Sul, ela, com crédito estatal, ela desenvolveu uma política industrial que ela melhorou a estrutura produtiva. Com isso, ela precisou de mão de obra mais qualificada para atender essa nova estrutura produtiva que ela mesma estava criando. Ou seja, ela passou a treinar a sua mão de obra especificamente para abastecer os mercados que eles estavam criando a partir do crédito público. E aí o país cresceu. Tá? Então a gente consegue explicar isso dessa maneira. Palpáveis. Tá pagando salário menor. A porção de mais-valia apropriada pelo capital cresceu. Isso não é aumento da produtividade. A porção de mais-valia. Que é assim, de acordo com a lógica de vocês, inclusive, né, a tal da mais-valia seria uma coisa boa, porque de acordo com vocês, se você tem mais dinheiro na mão até de um empresário, é mais dinheiro na economia, então teoricamente você está estimulando a economia. Eu não concordo com isso, tá? Só tô falando que de acordo com a visão de vocês... Não. Essa não é a nossa visão, não, cara. Assim, eu não sei de onde é que você tirou isso aí. Não tem nada a ver. Tá? Mais-valia ou mais-valor, como eu gosto mais de falar, é salário não pago. É só isso. É aquilo de valor produzido pela força de trabalho que é apropriado pelo capitalista. Não tem mais dinheiro na economia. Por quê, Arthur? Tá? Eu sei que para ser é difícil, mas eu vou explicar, talvez você consiga entender. Se o patrão não se apropria desse valor, quem é que se apropria, Arthur? O trabalhador. Isso para a economia capitalista já seria melhor, sabe por quê? Porque o patrão ele imposta esse dinheiro em fundos de investimento, em título público, o dinheiro não gira na economia. Porque o burguês ele consome apenas uma fração da renda. Se esse salário não pago ele vai para o trabalhador consome 100% da renda. E aí sim esse dinheiro vai girar. Então é o oposto que você está dizendo, viu, Arthur? É o oposto do que você está dizendo. Tradição, inclusive, a mais-valia, né? Que, aliás, de acordo com a mais-valia, deixa eu falar, Júnior, o que você faz nem é trabalho, tá? De acordo com a mais-valia, você não produz coisas materiais. Você produz, sei lá, conteúdo. Não, cara, não, animal. Sabe, assim, uma das passagens clássicas do Marx é justamente quando ele vai falar do que é mercadoria, Arthur. E ele diz que a mercadoria, né, ela tem que ter um valor de uso, né? Tem um valor de troca, tem um valor de uso, né? Tem valor. E essa mercadoria, ela vem para atender as necessidades, sejam do espírito ou do estômago. Entende? Então, Arthur, quando a gente produz um vídeo, Arthur, entende? A gente também está produzindo uma mercadoria. Sabe por quê? Porque esse vídeo ele é vendido na plataforma. A gente está produzindo uma mercadoria. Eu agora, aqui, enquanto eu estou reagindo a você, eu estou produzindo uma mercadoria. Entende? Que vai ser vendida para quem? Para os anunciantes. Os anunciantes pagam para botar um anúncio no meu vídeo. Então, o que o YouTube faz enquanto plataforma? O YouTube é o burguês da jogada. Entende? Ele tem um meio de produção, que é a plataforma. Entende? E aí ele compra a minha força de trabalho, não por salário mensal, mas por peça, como o Marx já explicou lá, que é uma das formas também de se extrair mais valor do trabalhador. Então eu estou aqui vendendo a minha força de trabalho, Arthur, por peça. O que é a peça que faz eu vender minha força de trabalho para o algoritmo? É o vídeo que eu estou produzindo. Então tem uma relação aqui exatamente como a relação que o Marx descreve lá no Capital. Tem um capitalista, que é dono do meio de produção, ele explora a minha força de trabalho, é ele que recebe pela venda da mercadoria, não é eu, porque não sou eu que contrato, né, que recebo do anunciante para botar os anúncios dos meus vídeos, é o YouTube que faz isso, então o YouTube vende a minha mercadoria, fica com 100% do valor produzido por mim, já que é eu, né, que utilizo o meio de produção YouTube para produzir a mercadoria, e aí o YouTube me dá uma fração do dinheiro que ele recebe pela mercadoria que eu produzi, ficando com o mais valor. Ou seja, que é aquela diferença entre o que ele vendeu, a mercadoria que eu produzi, e aquilo que ele me pagou pela mercadoria que eu produzi. Então, sim, Arthur, a gente está aqui produzindo mercadoria. Entendeu? Marx continua certo. O que não está certo é o seu pensamento.
Cara, imagina se esses caras vão debater. Não interessa, por uma coisa absolutamente virtual. Isso não é produção, isso não é trabalho, né? Se você for levar a ferro e fogo, que o Marx dizia, se você é um prestador de serviço, dependendo do serviço que você presta, você sequer é trabalhador, né? A mesma fábrica que produz 200 sapatos em uma hora, né? Mas aqui a gente não está prestando serviço. Tem essa discussão entre os marxistas, o que é produção de mercadoria e o que é produção de serviço. Mas aí tem uma outra coisa, Arthur. Também há exploração da força de trabalho, portanto, mais-valia no setor de serviços. Sabia? Sabia? Que há o setor de serviços, ele se apropria de parte do valor produzido na esfera produtiva. Vou te dar um outro exemplo agora, eu dando aula de marxismo, como mamãe falei. Vou pegar a Magalu, da Magazine Luiza. A Magazine Luiza, né, ela até deve ter alguma coisa na parte de produção, mas pro bem do nosso argumento aqui, vamos entender ela apenas como um varejista, tá? O que a Magazine Luiza faz? Ela produz o que ela vende? Não, ela não produz o que ela vende. Não produz o que ela vende. Então ela não é uma capitalista, porque ela não detém os meios de produção. Não, existem capitalistas também que estão no setor de circulação da economia capitalista, que é o caso da Magazine Luiza. Então ela vai comprar dos capitalistas da indústria os seus produtos, ela vai colocar uma loja, vai contratar funcionários para vender os seus produtos, só que ela não paga para os funcionários o conjunto daquilo que ela recebe pela venda dos seus produtos. Ela paga a menor parte na forma de salário e se apropria do restante na forma do lucro. Ora, o que aconteceu ali? Foi ela que produziu, ela não, né? Mas foi no meio de produção dela que foi produzido aquele valor que ela se apropria? Não, foi na esfera da indústria. Mas quando aquele valor produzido na esfera da indústria entra em circulação, né, na economia, na esfera da circulação, os capitalistas da esfera da circulação se apropriam de parte deste mais-valor para que eles possam existir, explorando também a força de trabalho daqueles que eles contratam. Ou seja, Arthur, mesmo no setor de serviços, tá? Também há exploração de mais-valor, também há mais-valia. Então, assim, não joga no coitado do Marx a sua ignorância a respeito do que o Marx escreveu. Ela cortou, não tem mais férias, 13º e porra nenhuma. Todos os trabalhadores agora... Assim, só uma coisa, o vídeo dele tem 24 mil visualizações, né? Eu vou responder, ele vai ficar se achando. Eu tô respondendo isso porque a minha audiência, que vai ser muito maior que a sua, ela se interessa por esse tipo de tema, e é o tipo de tema que você tá encantando um monte de gente burra que não sabe o que, né? O que são essas coisas, com esse seu jeito meio pseudo-inteligente de falar. Então, acho que serve também pra minha audiência pegar e falar, não, é fácil refutar esses caras. Você vê, você tá vendo? No final, não, a produtividade é mentira porque se aumenta, tá aumentando a mais-valia. São PJ, como que é, por exemplo, o STF, né? Legalizar a pejotização universal. Essa fábrica, então, ela reduziu o custo de novo. Isso aumenta a produtividade. Sabe quem que é a pejotização, Jones? Sabe quem que é a pejotização? Os pejotizados. As pessoas fogem da formalidade, tá? No Brasil, pra ser PJ, que é uma merda, tá? Não, as pessoas fogem porque o salário é uma merda. Porque 100% das pessoas, você olha, você quer ganhar 10 com direito trabalhista ou 10 sem direito trabalhista? O que você acha que as pessoas vão responder? É óbvio, né? 100% das pessoas vão dizer, não, eu quero 10 com direito trabalhista. Mas por que as pessoas estão abrindo mão do direito trabalhista? Na ilusão de que elas não vão ganhar 10, que elas vão ganhar 12, 15, 20. Então não é que as pessoas queiram a flexibilidade. Não é isso. É que o salário é baixo. Experimenta pagar mais para ver. Se as pessoas não preferem 13º, férias, carteira assinada, fundo de garantia. As pessoas preferem, Arthur. Entendeu? Então o problema não é a formalização ou não, o problema é o salário. No mundo inteiro isso não acontece, tá? Isso acontece no Brasil porque as pessoas fazem de tudo pra fugir da CLT. Aumenta a exploração. Mas onde a fábrica, reduzindo os custos, ela pode fazer mais investimento e, consequentemente, aumentar a produtividade do trabalho. Então, a lógica liberais é assim, se reduzir custos de produção, isso vai dar uma margem de lucro maior, dando uma margem de lucro maior, necessariamente, isso vai aumentar a taxa de investimento, aumentando a taxa de investimento, isso necessariamente vai aumentar a produção. Então, não é verdade, Jones, ninguém falou isso. Quem que falou isso? É só o empresário não investir. Eu tenho mais lucro, eu não invisto. Beleza, só deu mais lucro pro cara. Quem falou isso? Não, se você reduz custo, necessariamente você vai investir mais e você vai melhorar as condições. Não, mas não foi isso que ele falou. Ele falou que isso pode acontecer, não que isso vai acontecer. Né? Eu não entendi direito a fala do Jones ali antes. Tá um pouco acelerado, talvez eu tenha perdido alguma coisa, mas pra mim é isso. O empresário é bonzinho agora. Agora, puta, eu tava ganhando, sei lá, 100 reais por mês, agora eu ganho 200. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 100 excedentes e vou investir em conforto para os trabalhadores. Quem falou isso, cara? Quem um dia falou isso? Não, cara, isso só é mentira. Você só tirou da sua bunda, né? Não, o liberal acha que você vai dar mais lucro pra ele e vai investir mais. Não. Sabe o que faz um empresário investir mais na sua empresa? Duas coisas. Número 1, tá? A busca por mais lucro. 2, medo de concorrência. Cara, estão inovando em algum lugar, essa concorrência vai chegar aqui. É melhor eu investir, porque eu preciso inovar, senão eu vou ficar pra trás. Ou... Não, tá? O Arthur tá esquecendo do elemento mais básico da economia capitalista, tá? Que é o seguinte, se o burguês tá vendendo mais,
tá vendo um aumento de demanda, ele adequa a oferta, ou seja, ele vai investir para aumentar a produção para que ele ganhe mais. Então é a questão da demanda, tá? Não é só uma questão da inovação, não é só isso, tá? O capitalista, ele sempre vai buscar a lógica do lucro, que é a lógica do capital. Isso é ok. Tudo no capitalismo vai ser movido pelo lucro, e tudo que vier depois do lucro vem em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, tá? Mas a questão é que, como é que ele vai buscar esse lucro? Qual a estratégia que ele vai utilizar para atingir o lucro? Tipo, cara, se eu investir aqui, eu sei que eu vou ter mais lucro ainda, então eu vou investir. É isso que move o mundo, tá? Os empresários, os malvadões, tá? Tem exceção? Tem, claro que tem exceção. Tem exceção. Tem aquele cara que tem uma empresa e, puta, eu vou investir num, sei lá, num negócio que nem vai me dar lucro, mas é porque eu gosto. Tem, tá? Tem, mas... Geralmente não é porque gosta, mas é para lavar dinheiro. É exceção. Necessariamente. Reduzir o custo de produção pode simplesmente virar mais lucro pro proprietário da fábrica ou pros acionistas da fábrica. Simples objetivamente. Pode virar mais. Então tudo aquilo que ele falou não vale nada, porque era exatamente o que eu imaginei. Jones disse o que podia acontecer ou o que também podia acontecer, que era simplesmente virar lucro, né? Que é o que normalmente acontece, ainda mais se não tiver demanda. Lucro pode ser incorporado para, por exemplo, aumentar o gasto com propaganda, para aumentar as vendas, pode ser incorporado como um capital. Cara, vamos lá. É que ele é tão burro, cara, que ele confunde todos os conceitos. Então vamos lá, ele tá falando assim, ó, se eu tiver mais lucro, eu sou empresário. Ele tá falando, o liberal diz que ele necessariamente vai investir na empresa. Aí ele tá falando, não, ele não vai. E eu concordo, realmente, ele não vai. Então ele pode só investir mais em propaganda. Jones, isso é investimento na empresa. Eu não estou falando que necessariamente se o cara tiver mais lucro, ele vai investir em propaganda. Só que se ele fizer isso, ele tá investindo na propaganda, ele tá investindo na empresa. Ele vai investir em propaganda pra vender mais coisa. Agora eu não tenho que comentar, porque ele não tá nem falando do mesmo assunto que Jones, entendeu? Eu não sei se ele tá fazendo isso por burrice mesmo, ou se é de propósito, porque como ele tem que enrolar aqui com o vídeo, né? Eu não sei, não dá pra saber. Galera, eu não sei se eu vou chegar até o final, tá? Eu acho que eu já consegui falar um pouquinho sobre produtividade, já consegui falar um pouquinho sobre mais valor, os capitalistas do setor de circulação, acho que já deu algum pano pra manga. Vamos ver se a gente consegue tirar mais alguma coisa que preste isso aqui. Isso é investir na empresa. Imagina o Jones, sei lá, numa reunião de investidores. Pessoal, nós investimos aqui em tanto em propaganda. Ele, não, invista em propaganda. Onde já se viu aumentar a venda? Investimento em propaganda não é investimento, isso é mais valia. Por isso que um bosta desse não senta pra debater comigo, não. Porque uma coisa é você falar pra câmera, Maxwell, põe na tela, Maxwell, né? Daqui a pouco ele vai falar uma dessas, né? Uma coisa é você falar com o Maxwell. Fala pra câmera. Sabe, nós tava antes reagindo ali ao Adrilles e ao engenheiro Léo fazendo terapia, né? Por causa de apanhar nos debates pros comunistas. Eu acho que é por isso que o Arthur não debate. Senão depois ele vai parar na terapia, entendeu? Saca? Assim, ele tentou falar de economia nesse vídeo, gente. E eu já tinha visto ele tentar falar de economia em outros momentos. Mas ele tá pior, significa que sequer ele estudou de lá pra cá. Sabe? E ainda por cima é arrogante a respeito de um assunto que ele flagrantemente não domina, ele não entende. Sabe? Ele não entende de economia liberal, muito menos de economia marxista. Ele não entende do que ele tá falando. Ele tá agora, aqui há uns 2 ou 3 minutos, refutando uma coisa que ele inventou na cabeça dele que o Jones estava dizendo. Câmera olhando pra baixo aqui, lendo um textinho, né, Johnny? Outra coisa, você fala isso na minha cara, tá? Um capital para crescer, por exemplo, incorporar outras fábricas, comprar outras fábricas. A ideia de que redução de custo vira necessariamente aumento do investimento e, consequentemente, aumento de produtividade, simplesmente é mentira. É verdade, Jones. E nenhum liberal fala isso. Necessariamente, se tiver mais lucro, você vai investir mais. Isso não é verdade, cara. Ele não tá falando sobre isso. A questão dele é produtividade. Eu acho que eu sei onde é que o Jones vai chegar, mas... Enfim, vamos... eu tô com preguiça, tá, galera? Desculpem. Eu tô numa parte do vídeo que eu tô com preguiça, assim, porque não tem o que falar pra esse cara. Sim. Desculpa, assim, o vídeo tem 5 minutos, já parei 300 vezes, cara. Então, vamos lá. Durante o governo Dilma 1 e Dilma 2, foram dados bilhões em isenção fiscal para as empresas, né? Exatamente. Quem foi contra isso? Nós fomos contra isso. O que você fez na eleição seguinte? Você apoiou o PT. Fiscal, uma das promessas... O pior é que naquela época o Jones acho que nem apoiou o PT. Se não me engano, ele não apoiou. Era que isso ia necessariamente alavancar a taxa de investimento. E não, né? E simplesmente virou margem de lucro maior para as empresas. Sim, foi uma das cagadas, né? Lembra? Do que o Jones está falando foi a isenção do IPI para a linha branca para os automóveis na época da Dilma. Sabe? Sim, uma cagada, porque o que a gente tinha ali? A gente tinha uma pressão de inflação por demanda. A economia estava há muitos anos bombando. A indústria tinha investido, mas há um delay entre o investimento e o aumento da produção. Ou seja... O consumo estava no talo e esse consumo no talo estava dando bons números de crescimento que estava difícil de manter, porque nós já vimos nesse caminho. Aí, eu não sei quem foi o gênio da equipe econômica da Dilma, que achou uma boa ideia para manter o PIB crescendo baseado no consumo, como vinha até então, reduzir o IPI da linha branca dos automóveis para estimular mais consumo. Sendo que o consumo já estava no talo. O que aconteceu?
Isso virou margem de lucro. Entendeu? E é disso que o Jones está falando. Olha, não adianta você dar redução de imposto no momento onde os gargalos estruturais, né, da indústria já estão num certo limite. Que isso vai virar o quê? Isso vai virar lucro. E foi o que aconteceu. É só isso que o Jones está falando. Bonito, está consolidado. Inclusive, os próprios liberais fazem uma crítica cretina ao governo Dilma, que é justamente dizer a isenção fiscal virou só aumento da taxa de lucro das empresas. Porque eles fazem isso para demonizar toda e qualquer política industrial. Não que eles sejam contra isso, viu? Pra ficar claro. Então, veja, a solução dos liberais da ideia de não ter que desburocratizar. Entendi. Então a crítica que a gente faz não é válida. Né? A crítica que você faz é que é válida, que aí você foi lá e votou neles depois. Tá? Tem que reduzir custo trabalhista, tem que reduzir Não, imposto. cara, não é isso. Você não entendeu, cara, tá? Mas é isso, não é isso, tá? Escuta de novo lá depois ou pede pra um coleguinha mais inteligente explicar. Não garante nenhum aumento de produtividade. Por um lado. A outra solução É claro que não garante, Jones. Agora eu vou te falar, custo trabalhista, complexidade tributária, ela garante a improdutividade. Isso sim. liberais não tem que investir mais em educação. E já a gente vai falar um pouco sobre isso. Sim, tem que investir em educação. Não, tá? Eu não queria estar respondendo, mas eu tenho. Não. De novo, o que o Arthur falou não tem noção. Que a gente vai olhar. Onde é que a gente tem mais produtividade do trabalho? Onde a gente tem uma rede de proteção social para o trabalho melhor. Entendeu? Os países mais industrializados. Você acha que o trabalhador da Suécia, da Noruega, da Alemanha não tem uma rede de proteção social? Claro que tem. Mas por que ele é mais produtivo? Bom, porque a estrutura produtiva do país é mais produtiva. Entendeu? É só isso. Educação. Só que investimento em educação em si não garante aumento da produtividade do trabalho. Dado que... Cara, eu acho que eu acabei de falar isso. Eu tenho quase certeza que eu acabei de falar isso nesse vídeo. Né? Você vê como o Jones ele mente tanto que antes dele falar isso, eu acho que nesse próprio vídeo agora... Não, imbecil, que você tá falando coisas desconectadas do que ele tá falando. Entendeu? Você não tá refutando ele, você tá refutando o que você criou na sua cabeça. É por isso que você tá ficando com essa impressão. Eu falei exatamente isso. Né? Do que, vamos pegar exemplos recentes. O Brasil, durante os próprios governos de Lula e Dilma, houve um aumento do investimento em educação. Isso é inegável. Aqui a gente não está entrando num debate sobre a qualidade da expansão do ensino superior, sobre a falta de um projeto nacional soberano e popular de universidade, sobre a ausência de um sistema nacional de inovação, não tem nada disso. O fato é, aumentou o número de acesso a vagas de ensino superior, aumentou o número de brasileiros e brasileiras que têm ensino técnico, que têm ensino superior, que têm mestrado, que têm doutorado e tal. Então a força de trabalho brasileira passou a ter mais qualificação durante o período do governo Lula e Dilma. Consequência prática. Isso não virou aumento da produtividade do trabalho, inclusive tem a própria piada, né, do engenheiro que virou Uber. Cara, por favor, faça o seguinte, veja a minha live. Eu vou deixar o link da minha live aqui, quando eu mostro aquele gráfico coloridinho, né? Eu sou meio daltônico, eu não consigo ver ali o que é laranja e o que é vermelho, mas dá pra ver ali. Eu falo exatamente isso, cara. Eu falo exatamente isso. A gente tem mais capital, a gente tem mais pessoas trabalhando, a gente tem mais qualificação de trabalho e a nossa produtividade geral dos fatores diminui. Então, por que a nossa produtividade diminui, mesmo tendo mais qualificação da mão de obra? Porque a nossa estrutura produtiva está piorando. O Brasil segue se desindustrializando. Veja, a nossa complexidade produtiva, no início dos anos 80, era muito maior do que a gente tem hoje. A nossa economia é uma economia que está desaprendendo a fazer coisas. Coisas que nós já sabíamos fazer em meados dos anos 80, hoje nós temos que importar porque nós não sabemos fazer mais. E é por isso que a produtividade está caindo. Porque nós estamos perdendo complexidade econômica. Entende? A explicação que você não sabe dar do lado da direita é aquela que eu dei antes. Se ela fosse real, essa explicação, que foi que o Jones falou, mas veja, o Jones sabe mais de economia de direito do que você, Arthur. O que o Jones está dizendo aqui no vídeo dele é o seguinte, olha, se a direita estivesse certa a respeito do que faz a produtividade aumentar, a nossa produtividade deveria ter aumentado. Porque houve uma melhora da educação, né, da formação do trabalhador brasileiro. Então houve, a princípio, uma melhora do capital humano. Então veja, a nossa economia fez aquilo que a direita diz que tem que fazer, que é desburocratizar. Então a gente teve uma pejotização geral da nossa força de trabalho. Então agora é tudo MEI, agora é tudo gig economy, né? Agora você tem uma flexibilização enorme da legislação trabalhista e, ao mesmo tempo, aumentou bastante o número de brasileiros com ensino superior e com ensino técnico. Ora, se a direita estivesse certa a respeito da produtividade, a nossa produtividade deveria estar aumentando. Percebem? Com a melhora do capital humano e com a flexibilização das leis trabalhistas. No entanto, ela está diminuindo. Por quê? Porque a explicação correta não é a da direita a respeito da produtividade, é a da esquerda. O que a esquerda diz? Olha, a produtividade depende da estrutura produtiva. E a estrutura produtiva ela tem que ganhar complexidade econômica. Como o Brasil vem cada vez mais neoliberal, cada vez com menos investimento público, cada vez com piores políticas industriais, a gente vem perdendo complexidade econômica da indústria. E por isso nós estamos perdendo produtividade do trabalho.
Então veja, isso aí é só mais um argumento que o João está utilizando aqui para dizer, ó, olha, a visão da esquerda a respeito da produtividade, enquanto determinante para o crescimento da economia capitalista, a visão da esquerda é mais acertada, ela pode ser comprovada a partir da realidade. A da direita não, porque senão a nossa produtividade tinha que estar melhorando e não piorando. Aumento do investimento em educação, ampliação do ensino superior, do ensino técnico, do ensino científico, não garante necessariamente aumento da produtividade do trabalho. Isso precisa estar conectado a um projeto de educação, a um projeto econômico, que cria uma correspondência entre as demandas da estrutura produtiva e o projeto educacional. E isso vale para um projeto de país socialista ou capitalista, viu, gente? É uma correspondência entre projeto educacional e projeto econômico, para que você não crie, por exemplo, gargalos de fornecimento de força de trabalho qualificada para a expansão de um setor. Então, por exemplo, que é o que, por exemplo, acontecia no Brasil. Tinha uma época aqui no Brasil, quando a gente estava crescendo muito, eu sei por causa do polo da Petrobras aqui no Rio Grande do Sul, ali em São José do Norte, né? Os caras estavam pagando mais de 100 pau por mês para quem fosse prático, saca? Aqueles pinta que ficam lá ajudando a estacionar navio. E tipo, não tinha. Eles estavam trazendo os caras de outros países, porque não tinha. Entende? Enquanto que peão de obra tinha desemprego. Tá entendendo? Porque aquilo que se desenvolveu na nossa economia, a nossa economia não estava preparada para atender com força de trabalho. Então a gente tinha que importar determinadas mão de obras, sendo que a gente tinha abundância de mão de obras em outros setores. E é disso que o João está falando aqui. Por isso que tem que haver uma sincronia entre o projeto educacional e o projeto industrial. Para que não aconteça este problema. Porque quando a gente abre os bons postos de trabalho a partir daquilo que a nossa indústria está desenvolvendo, a gente tenha na nossa gente mão de obra qualificada para atender essa demanda, a gente não precisa buscar essa demanda lá fora. O que não aconteça, o que também aconteceu no Brasil, que daqui a pouco a gente começou a ter um monte de engenheiro, sei lá, engenheiro civil, que é o que mais tem, e o mercado estava mais saturado, sendo que não estava sobrando mão de obra nesse segmento da economia. Mas aí, sei lá, de repente, tô chutando, tá? Não tô dizendo que é isso, mas engenheiro químico tá faltando, e aí não tem. Que não há nenhum tipo de ligação entre o projeto educacional e o projeto industrial, a gente não conseguiu perceber que a gente estava produzindo engenheiro civil demais e engenheiro químico de menos, tá entendendo? É isso que o João está falando. 3 Irmãos eu falei isso. Por exemplo, o que a Alemanha fez? A Alemanha investe muito em ensino técnico, né? Aqui no Brasil a gente investe muito em ensino superior. A gente forma um monte, por exemplo, né, de cientistas sociais. A gente forma um monte aqui enfim, você tá ligado, né? Na Alemanha não. Na Alemanha, às vezes, ele nem quer ter o nível superior. Às vezes o cara quer fazer um curso técnico de engenharia, o cara vai trabalhar na Porsche. Entendeu? Eu falei isso no 3 Irmãos. Se a China quer ser vanguarda no setor de semicondutores, 5G, inteligência artificial, Big Data, não pode faltar engenheiro técnico em computação, gente formada em sistemas de informação, TI, engenharia de software e por aí vai. Você precisa adequar o projeto educacional a planejamento econômico, né? Isso seja na perspectiva de planejamento capitalista ou socialista. Tem um famoso discurso de Che Guevara sobre isso. Aliás, assim, né? Quer dizer, Jones, que você quer mercantilizar a educação? Você quer fazer com que a pessoa seja educada pra ela fit, né? Pra ela encaixar? Não tem nada a ver com mercantilização, cara. Mercantilizar a educação seria submeter a educação à lógica do capital. Entendeu? Não tem nada a ver com o que o João está fazendo. O que o João está fazendo é simplesmente utilizar a educação como preparação da força de trabalho para atender a estrutura produtiva. E isso vale tanto para o capitalismo quanto para o socialismo. No socialismo, mesmo um socialismo de economia planificada, você vai precisar de mão de obra que atenda o desenvolvimento da indústria. Né? Lá na União Soviética, quando eles estavam desenvolvendo o programa espacial soviético, eles tiveram que treinar trabalhadores para que eles desenvolvessem as habilidades para continuar tocando o programa espacial. É disso que o João está falando. Tem nada a ver com mercantilizar. Numa empresa que vai explorar a mais-valia? É sobre a adequação entre as necessidades do país de Cuba no projeto socialista e a transformação da universidade em Cuba. Isso está naquele livro. Che Guevara, Política, organizado pelo Eder Sader. É uma edição que é verde com branca. Coloca aí na tela, Maxwell. Tem um famoso discurso de Che Guevara. Eu acho que é nesse discurso onde ele solta a famosa frase, que a universidade se pinte de camponês, de preto, de trabalhador e por aí vai. Então, não é verdade que aumento do investimento em educação garante necessariamente aumento da produtividade. Não é verdade. Tanto de minuto que falou existe uma correspondência, um planejamento entre o projeto educacional e o projeto já falou 4 vezes isso. Tem um debate sobre política educacional, sobre economia, sobre projeto de país, viu, gente? Os liberais são cretinos, eles não sabem. E aí, pra eles é muito fácil falar de educação em abstrato, porque falar de educação parece que todo mundo é a favor, né? Pô, todo mundo é a favor, né? Investir mais em educação, né? Melhorar a educação, menos o bolsonarismo. Então eles falam de educação como uma forma de não enfrentar os grandes debates econômicos do país e parecer simpático, parecer até progressista. Perfeito? Então, não fala de educação, não. Tá, a gente fala, tem que ter mais educação. Tô parecendo progressista? Eu tô falando, cara, esses caras no fim do dia, eles são todos umas caricaturas. Né? A produtividade do trabalho. E aí vamos fazer um debate concreto. Então, o que garante aumento da produtividade do trabalho? Agora eu quero ver. Veja, o que garante aumento da produtividade do trabalho é basicamente 3 coisas. É uma estrutura econômica cada vez mais complexa, complexidade produtiva, um sistema. Vamos lá. Pronto, é isso. O que melhora a produtividade
é o desenvolvimento de uma estrutura produtiva mais sofisticada. Pode subir as letrinhas, passar, é isso, tá, gente? É isso. É isso. Vamos resumir. Tecnologia. O que faz aumentar a produtividade do trabalho é tecnologia, tá? E tudo você pode... Não só tecnologia, né? É estrutura produtiva, porque estrutura produtiva depende de encadeamento. Por exemplo, o que a China faz hoje tão bem? Por que ela é tão produtiva? Bom, você vai ver como é que é a oferta de energia na China, você vê como é que é o escoamento da produção na China, né? A qualidade dos portos, dos aeroportos. Você vê como é que é a estrutura de transporte urbano, público na China. Você olha como é que é o parque industrial, como é que é a organização da disposição física dos seus parques industriais em relação aos seus meios de transporte, aos seus portos, etc. Então veja, não é só a tecnologia, é toda a estrutura que envolve também a qualificação do trabalho. Chama tecnologia. Eu dou esse sempre exemplo. Se você me der uma escova de dente pra lustrar um chão, eu vou ficar 3.000 horas lixando aquele... E vai ficar uma bosta. Se você me der um rodo, um pano, em muito menos tempo eu vou deixar um negócio muito melhor, né? Por quê? Porque a tecnologia, a roda é superior à tecnologia de escova de dente para tal finalidade. Então, tudo que está atrelado à tecnologia, né? Até um supercomputador com IA para produzir, tudo que está atrelado à tecnologia significa aumento de produtividade. Um sistema nacional de inovação para cada vez mais inserir a dinâmica produtiva, inovações tecnológicas e produtivas e aí sim, um altíssimo nível de qualificação. Porra, o cara tá na internet há mais tempo que eu, cara. Ele não consegue fazer um react sem ficar vazando o áudio duplicado, mano. Aí depois o cara vem falar de produtividade, tecnologia. Os caras são as topeiras, velho. Tanta força de trabalho. Então, meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Aqui no Brasil a gente enfrenta uma série de coisas. Quando veio o Uber, por exemplo, para São Paulo, né, que é uma super nova tecnologia, você enfrentou o sindicato dos taxistas. Tá? Aqui é o seguinte, cara, aqui a lâmpada elétrica ela burla os interesses do sindicato dos acendedores de vela. Né? A inovação no Brasil ela enfrenta problemas absurdos, além dos estruturais que a gente já tem, de falta de orçamento, de fuga de cérebros, tudo isso, mas ela também tem esse problema dessa vontade que a gente tem de proteger o que é ineficiente, tá? Os três elementos são os elementos fundamentais, porque veja, parece uma tautologia, mas a coisa funciona o seguinte: o Brasil não tem uma baixa produtividade do trabalho e por isso ele não se industrializa. É os dois. Porque o Brasil está se desindustrializando, ele tem É os uma dois, baixa cara, é aquela coisa assim, A causa B? Não, B causa A. Às vezes o A causa B e o B causa A, é isso. produtividade do trabalho. Vamos pegar aqui os dados para vocês. Repare o seguinte, esse texto aqui da revista Ópera, né? Um texto muito bom, inclusive sobre o fim da escala 6x1, o título é, mas só coloca na tela, escala 6x1. As desculpas esfarrapadas contra a redução da jornada de trabalho. Nesse texto, escrito pelo Pedro Mário, ele diz o seguinte: segundo os dados da FGV, a produtividade no setor da indústria se reduziu cerca de 5% entre 1995 e 2021. Verdade. Já na agropecuária, houve um crescimento médio da produtividade de 5,6% ao ano durante o período, um crescimento de 155% da produtividade, o que não se refletiu em jornadas menores de trabalho, Claro mas sim menos empregos. Em 2016, o setor empregava... É claro, você comprou uma máquina que substituiu um monte de cortador de cana. O Brasil, inclusive, é exemplo em tecnologia no setor sucroalcooleiro. Justamente por isso, a gente tem muita cana, a gente inventou um monte de máquina muito louca que tira a necessidade do cara. E é óbvio, se você tem uma máquina que produz muito mais do que uma pessoa e pode produzir 24 horas por dia, por que você vai pôr uma pessoa para cortar cana? Você qualifica essa pessoa para consertar a máquina, é isso. 0,1%, ou seja, 513 mil pessoas. Em 2022, emprega 2,5% da força de trabalho, 479 mil pessoas. Aí, um pouco mais abaixo no texto, Pedro Mário diz o seguinte: mas e no setor de serviços, onde está a maior parte dos trabalhadores está sem cana? Nesse caso, tá quicando aí, um crescimento de produtividade de 9,4% entre 1994 e 2022. Uma eventual redução da carga de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais significa uma redução de 9,1% das horas trabalhadas. Então, o crescimento da produtividade do trabalho no setor de serviços ficou praticamente estagnado, diga-se de passagem, viu? Entre 95 e 2022. Foi o que aconteceu de 95 para cá. Todo o receituário neoliberal foi aplicado no Brasil, né? Abertura comercial, desregulamentação da economia, terceirização, quarteirização... Tá. O problema de 1995 a 2021 foi o neoliberalismo. Não foi o crescimento absurdo da indústria, né? Porque é uma indústria da justiça do trabalho. Não foi a complexidade... Não, até porque a justiça do trabalho diminuiu de lá pra cá, tá? A gente perdeu os direitos trabalhistas. A tributária gigantesca. Não... A nossa carga tributária também, assim, ela é longe de ser um problema, tá? Ela tá abaixo da média da OCDE e, principalmente, a gente tem tributos errados, né? A gente tributa muito pouco a esfera produtiva, né? Que é isso que você defende, inclusive, e tributa muito o consumo. Não foi o contencioso tributário do Brasil crescendo a 70% do PIB. Não, isso também é a mesma coisa, assim. A gente não tem problema com dívidas tributárias que sejam capazes de atravancar o crescimento da indústria, sendo que o que aconteceu foi o sumiço do crédito por causa do estrangulamento do gasto público. Viu que até agora ele só falou bobagem, mas vamos lá, qual vai ser a próxima bobagem? Não foi penduricalho disso e daquilo, não foi o atrelamento... Penduricalho disso e daquilo eu não sei como refutar, porque não dá pra saber o que é. De um monte de benefícios da carga das pessoas economicamente não ativas ao salário mínimo, não foi nada disso, né? Não foi. Isso, não foi. Foi o neoliberalismo, foi o neoliberalismo. Pejotização, né? Banco Central
a serviço da banqueirada, meta de inflação, superávit primário, câmbio Por favor, flutuante. cara, o Banco Central, ele foi se tornando independente agora no governo Bolsonaro. Cara, o que você tá falando, velho? O câmbio flutuante, redução do tamanho do Estado, todas as promessas neoliberais foram feitas e isso não provocou nenhum aumento da produtividade. Por que não? Simplesmente porque a estrutura econômica brasileira vem ficando mais complexa. Então, aumento da produtividade do trabalho, a premissa básica tem que aumentar a complexidade produtiva, tem que ter uma política econômica, um modelo econômico que aumente a complexidade produtiva da economia. Então, se boa parte da classe... Jones, você não vai aumentar a complexidade produtiva enquanto você tiver leis microeconômicas que impedem a complexidade do trabalho. Eu vou dar um exemplo pra você. O Kim fez uma PEC para desvincular. Isso não tem nem isso é uma bobagem, tá? Isso é uma bobagem, assim, completa, tá? Porque se você flexibilizar relações microeconômicas, não vai brotar crédito, entendeu? Não vai brotar crédito. O segredo tá no crédito. Entende? Não vai brotar. Você pode flexibilizar o que você pode extinguir a justiça do trabalho. Você pode extinguir as leis trabalhistas. Entendeu? Você pode acabar com todo e qualquer tipo de fiscalização. Não interessa se nós vamos tomar metanol, não interessa se a gente vai comer açaí com papelão, não interessa. Vamos supor que a gente acabe com todas as regulamentações. Todas as regulamentações. Se não houver gasto público, não há superávit privado. Se não há déficit público, não há superávit privado. Se não houver investimento, se não tiver crédito, não se desenvolve a economia capitalista, entendeu? Você pode estar comendo papelão, você pode estar tomando metanol, você pode estar trabalhando 16 horas por dia, com 8 anos de idade, numa carvoaria, de domingo a domingo. Não vai brotar capital, não vai aparecer do nada o crédito. Os benefícios do BPC, do salário mínimo. Por quê? Eu expliquei em 3 irmãos. Você quer que o BPC morra de fome? Não. Mas você não pode vincular um benefício da população economicamente inativa ao crescimento da população economicamente ativa. Você não pode fazer isso, cara. São coisas diferentes, bicho. Trabalhadora. Hoje, 40% da classe trabalhadora brasileira... Nem há essa vinculação, tá? Essa vinculação, ela acontece em virtude da regra fiscal, mas ela não precisaria acontecer. Ela não precisaria acontecer, tá? Por quê? Vamos pegar a entrevista do Haddad lá, né? A resposta que a galera não gostou, né? Lembra quando o CREA perguntou para Haddad, pô, mas você reclamou do aumento lá do Fundeb, pô, você não quer investir mais na educação? Qual foi a resposta do Haddad? Não, querer eu quero, mas não tem dinheiro. Eles criaram uma despesa sem receita. E o Haddad, como tem uma cabeça liberal, ele acha que para ter despesa tem que ter receita. Então, como não tem receita, ele não pode garantir uma despesa. Entendeu? Isso é obrigado a ser assim? Não, não é. Isso é assim porque tem uma regra fiscal que obriga a ser assim. Que inclusive o Jones critica. Na informalidade, ela vai ter uma baixa produtividade, vai ter um emprego um pouco complexo. Então, aumentar a produtividade é basicamente, gente, em bom português, industrializar a economia. Criar um poderoso setor de produção de bens de capital. São máquinas que produzem máquinas que dão a base para a expansão permanente da capacidade industrial, da capacidade de complexidade produtiva da economia. Eu gosto do que ele fala, né? A base já tá meio Ciro Gomes. Tem uma complexidade, carga tributária. Pelo amor de Deus, cara. A industrialização passa necessariamente. Cara, assim, sério mesmo, vocês não percebem que ele, a cada 5 minutos, ele tem que zoar o sotaque pernambucano do Jones? Entendeu? E aí, como a gente aponta isso, o fato de que ele não é um comediante, ele não é um imitador, essa imitação não é boa, isso não é engraçado, mas mesmo assim ele insiste nisso, por quê? É exatamente isso que vocês estão pensando. E como ele sabe que é isso que vocês estão pensando, ele repete, porque ele quer fazer isso que vocês estão pensando. Entende? Só que se eu disser aqui o que é isso que vocês estão pensando, eles vão vir com um assédio jurídico para cima de mim. Entendeu? Mas é isso, é só isso. Ele tem que zoar o sotaque o tempo todo. Né? Por que ele não tem argumentos, já está provado do início ao fim do vídeo, ele está fazendo um vídeo inteirinho sobre o que ele não faz ideia, gente. Chamando os outros de burro. Entendeu? A cada 5 minutos zoando o sotaque do Jones, que é um sotaque o quê? É caricato o sotaque do Jones? Não é. É um sotaque diferentão, é algo muito esquisito, ele tem uma voz muito estridente, ele usa expressões muito peculiares que mais ninguém usa. Não, é simplesmente um sotaque típico do pernambucano. Claro que cada um tem os seus trejeitos, seu jeito de falar. Mas o sotaque do Jones não é nada estereotipado a ponto disso ser um motivo do Arthur ficar fazendo esse tipo de coisa o tempo todo. Entende? Isso, ele está dizendo que é ridículo o quê, no final das contas? Ele está dizendo que ridículo é o sotaque pernambucano. Isso tem nome. E ele sabe. E a gente já falou, e ele já ouviu, e ele repete cada vez mais de propósito. Por quê? Porque ele quer marcar para o seu público que é isso mesmo que ele repete, que ele faz, que ele gosta. É isso que ele está fazendo.
necessariamente pela correspondência de a montagem de um sistema nacional de inovação que dê capacidades disruptivas de desenvolvimento tecnológico para esse sistema industrial, para que o sistema industrial não fique obsoleto, né? Porque é isto, você tem uma economia industrial. Essa economia industrial hoje ela pode ser vanguarda e daqui a 20 anos não ser como as próprias transformações da economia capitalista global. Então você precisa de um sistema nacional de inovação conectado, né, a esse sistema produtivo que garanta uma sinergia positiva entre inovação e produção, e aí, conectado a isso, você precisa ter, evidentemente, aí sim, a qualificação da força... Sim, é engraçado, chat, é isso mesmo, parece o Ciro Gomes, né? Que tem um sotaque parecido, que é do Ceará. Entende? Claro que não é igual o sotaque, mas, né, para quem não é nordestino, não percebe as nuances entre o sotaque do Ceará, o sotaque de Pernambuco, né? Para quem é de São Paulo, do Rio Grande do Sul, como eu, parece que é tudo meio parecido. Entende? Mas é uma ausência de argumento. E, gente, assim, eu tenho que sair. Falta muito tempo de vídeo ainda. Eu não sei mais para onde é que vai. Mas o Jones já explicou o que é a produtividade do trabalho, eu já expliquei, e já ficou bastante claro que o Mamãe Falei não sabe. E é por isso, gente, que eles não vão debater. Eles não vão debater. Entendeu? É isso que vai acontecer. Sabe? Porque se ele tiver que debater, depois ele vai lá fazer terapia no Redcast, junto com o Engenheiro Léo, com o Adrilles e tantos outros que já passaram por lá fazendo terapia.